tarde para você que está assistindo essa aula ao vivo aí pelo YouTube, pela TV, em plena segunda-feira de carnaval, né? Bom dia ou boa noite se você está assistindo essa aula num outro momento, uma gravação, seja lá no canal do EducaPE no YouTube, seja nas reprises, nos diversos canais de televisão que a gente está presente. Eu sou o professor Aquiles Cavalcante, estou aqui para mais uma vez contribuir, colaborar aí com o aprendizado de você, estudante de Pernambuco e em breve de todo o Brasil, né? A gente tem uma novidade aí, em breve estaremos presentes aí em rede nacional. Então vê que massa! A educação de Pernambuco sendo destaque e sendo referência no Brasil inteiro mais uma vez. Então é uma alegria poder representar os estudantes e principalmente os professores da rede. Então nesse momento eu queria dar um recado especial aí para os professores de Pernambuco, em especial os professores de Química, e dizer que é o seu trabalho na escola que faz toda a diferença. A gente está aqui para apoiar, para dar um suporte adicional, mas é você o principal protagonista, sou eu também protagonista quando estou na minha escola, na minha sala de aula. E justamente pensando nisso, deixar um abraço também especial aí para a escola de referência a qual eu faço parte, o Amaury de Medeiros, os meus alunos, os meus colegas professores, toda a minha equipe. Juntos a gente consegue ir mais longe, tá certo? Então, dado esse recado, vamos lá para a nossa aula. Antes, deixa eu dar mais um avisozinho aí, rapidinho. Procura lá no Aquiles_Cavalcante no Instagram, se você quiser ter acesso a esse material, quiser tirar alguma dúvida, você professor quiser dar alguma sugestão, trazer algum questionamento ou alguma ideia sobre aquilo que a gente pode melhorar e fazer uma educação cada vez melhor. Então, o meu canal de contato é esse e está aberto a todos, estudantes, pais, professores, tá certo? Então, sem mais, vamos iniciar a nossa aula, né? Na aula passada, Francisco Coutinho estava falando sobre as misturas e sobre a separação, a necessidade de separar as misturas. Então a aula de hoje é uma continuação daquilo que ele iniciou na semana passada. Vamos falar então da separação das misturas, mas antes a gente vai entender os 3 R's, os tão importantes 3 R's para a química e para o meio ambiente, tão cobrado no Enem e tão importante para uma sociedade mais equilibrada, mais coerente com a intenção de ter muitos séculos pela frente de tranquilidade, de saúde no meio ambiente, né? Então, esses 3 R's, o que eles significam, Aquiles? Eles significam reduzir, reutilizar e reciclar. É uma forma como a gente tem relativamente recente, do ponto de vista químico, de minimizar o impacto da ação humana sobre o meio ambiente. Então, a gente vai primeiro entender a importância disso para que a gente possa compreender como os processos de separação de misturas são relevantes para a sociedade moderna. Tranquilo? Então, vamos lá. Você viu com o professor Francisco Coutinho que misturas é quando eu pego 2 ou mais substâncias e coloco dentro de um mesmo recipiente, coloco elas em contato. Uma vez que elas estão em contato, consequentemente, eu tenho uma mistura, certo? A partir disso, a gente deve entender que, às vezes, as misturas elas são produzidas porque nós as desejamos, a gente quer que aquela mistura aconteça, mas, às vezes, por um acidente, às vezes, aquilo que nós esperamos da natureza ou desejamos da natureza, as substâncias, não estão presentes de forma separada, isolada, estão na forma de mistura. Então, a gente precisa utilizar os métodos de separação de mistura justamente para isolar as substâncias que são do nosso interesse, para que a gente possa reutilizar, para que a gente possa reciclar essas substâncias que são essenciais ao nosso mundo moderno, certo? Então, dito isto, eu queria já chamar a atenção para você do que está acontecendo aqui no Nordeste. Em 2022, este ano, deve estar sendo iniciado a maior planta de dessalinização, a maior indústria de dessalinização de água do mar do Brasil. Em Pernambuco, lá na ilha de Fernando de Noronha, já é feito isso, né? Extrai-se água do mar, realiza-se um processo de separação de misturas, a osmose reversa, e com isso se remove o excesso de sal da água do mar. Ao remover esse excesso de sal, você transforma uma água que não é própria para consumo
em água que pode ser consumida, que pode ser usada para o banho, para o consumo, para cozinhar, para beber, né? Então, em Fernando de Noronha e em outras partes do próprio estado de Pernambuco, isso já existe. Mas o que nós estamos falando lá em Fortaleza, mais precisamente, né, lá no Ceará, é de uma planta gigantesca com a capacidade de produzir 1.000 litros de água por segundo. Então imagina aí uma caixa d'água, provavelmente dessa que você tem em casa, a maioria das casas do estado utilizam como padrão uma caixa de 1.000 litros. Então imagina uma caixa inteira daquela retirada do mar a cada 1 segundo. Então enquanto eu falo esta pequena frase, 10, 15 caixas d'água daquela já foram purificadas. Por que isso é necessário? No Ceará, as chuvas são muito menos comuns do que na região metropolitana do Recife, por exemplo. A gente até tem épocas de estiagem muito longas ao longo do estado de Pernambuco. No Sertão, no Agreste, até na zona da mata, em determinadas regiões, a chuva ela demora a acontecer. Mas na região metropolitana do Recife, essa chuva ela é recorrente. No litoral ela é recorrente. Em Fortaleza isso não é tão comum, mesmo sendo uma área costeira, tendo muita água para evaporar e consequentemente formar chuvas, ainda assim as chuvas lá são bem intermitentes. E por isso a necessidade de dessalinização da água do mar, né? Então esse é um processo muito claro onde a separação de misturas dá qualidade de vida para os moradores. Então é um projeto que vai começar a ser construído, executado em 2022, foi anunciado nos últimos anos, 2020 e 2021, com mais detalhes, e é um processo, uma concessão, uma parceria público-privada que vai durar aí 30 anos e vai impactar, sem sombra de dúvidas, através da química, através da separação de misturas, a vida de todos os cidadãos da região metropolitana de Fortaleza. Então, você já viu aí que química e separação de misturas faz toda a diferença na qualidade de vida, não faz? Então, acompanha comigo aqui. Veja essa imagem horrível, essa imagem terrível de ver, né? É um pássaro, uma ave que foi afetada pelo derramamento de petróleo. Infelizmente, mais comum do que deveria ser. Eu estaria sendo injusto se eu dissesse que a todo momento tem algum navio petroleiro derramando petróleo, sofrendo um acidente, realizando uma ação inadequada no mar que derrame petróleo. Eu seria injusto se eu estivesse falando isso. Mas, apesar de serem raros esses momentos, cada vez que há um derramamento de petróleo, a quantidade de animais e seres vivos que são afetados é gigantesco. E essa forma com que eles são afetados muitas vezes os conduzem à morte e um completo desequilíbrio daquele ambiente onde houve essa contaminação. Ainda temos o agravante de que as águas marinhas fazem com que esse petróleo se espalhe por uma longa faixa do oceano, né? Contaminando uma quantidade de plantas e animais gigantesco. Então, a gente precisa ter mecanismos de contenção quando essas misturas acontecem de forma não planejada e de forma caótica. Então, se você observar, no slide anterior a gente tinha uma situação de uma mistura que já está presente na natureza e que a gente quer desfazer para obter dessa mistura, algo que nos interessa, a água potável. Aqui nessa segunda imagem, a gente já tem uma situação provocada por um acidente, às vezes negligência, não vamos negar isso, né? Mas que a gente precisa utilizar a separação de misturas para minimizar esse problema. Então, veja, a separação de misturas tanto é utilizado para desfazer aquilo que a própria natureza já fez, o oceano, a água salgada do oceano, em prol do homem, dos seres vivos que ele pretende manter, plantas, animais que são de criação, mas também para desfazer maus feitos que os homens acabaram por realizar, ou propositalmente, que via de regra não é o caso, ou acidentalmente, que é a lógica mais razoável aí para o petróleo. Então, misturas e as suas separações, entender essas misturas e como podem ser feitas essas separações faz toda a diferença, certo? Dito isto, a gente vai falar agora dos métodos de separação, pelo menos os mais relevantes, os mais cobrados em vestibular,
De forma que a gente vai ter aí, né, nessas amostras, as principais, não para ciência, não para química, mas cobrados para os estudantes de ensino médio. Então aqui, por exemplo, a gente tem a catação. Então, a catação, você já deve ter observado, sua mãe, sua avó, seu pai, naquele momento que está cozinhando o feijão, ele faz uma seleção, porque é comum que o feijão venha contaminado. Às vezes com milho, às vezes com pedra, às vezes com feijões que estão com algumas imperfeições. Então, é feita uma seleção dos grãos antes que ele seja cozido. E esse processo, essa técnica de catação, este é o nome, né? Ele está baseado em três grandes características dessas substâncias, né? Primeiro que tem que ser um material sólido para ser catado, né? Ou melhor, materiais que são sólidos, 2, 3 materiais diferentes. E segundo que pelo menos uma dessas três coisas precisa ser diferente. Que coisa, Aquiles? Eu preciso ter ou um formato diferente, ou uma cor diferente, ou tamanho de partículas diferentes. Então, por exemplo, eu posso separar o feijão macaça do preto, o feijão carioca do feijão preto, apenas observando a cor. Eu posso separar um feijão de uma fava, que embora tenham cores parecidas ou iguais, pelo tamanho. Também é possível eu identificar e separar. Ou eu posso utilizar o formato, né? Então, imagina aí uma separação de grãos de feijão e grãos de arroz. O formato, só o formato já é o suficiente para permitir essa separação. Então, o processo de separação da catação, ele é feito para separar sólidos que têm alguma dessas três características aí diferentes, um do outro. Ou o formato, ou a cor, ou o tamanho. Pode ser mais de uma dessas características? Pode ser formato e cor, pode ser formato, cor e tamanho. Quanto mais, melhor, certo? Como você já deve ter imaginado, esse processo de catação não é muito bom para separar grandes quantidades de sólidos. Então, normalmente, a peneiração ou a tamização é um processo mais eficiente. Então, imagine que eu tenho uma mistura de grãos de feijão e arroz. Sei lá, um descarregamento lá de um navio que trazia feijão e arroz, acabou caindo lá um material e acabou misturando com o feijão e o arroz. Como o tempo de cocção, de cozimento são diferentes, não dá para eu usá-los juntos, eu preciso separá-los. Aí a grande questão é como fazer isso quando eu não tenho um saco de feijão, 1 quilograma de feijão, mas quando eu tenho 2, 3, 4 toneladas desses grãos. A catação certamente não é um método coerente, razoável. Então a gente aplica a tamização ou a peneiração. No que consiste isso? Consiste em ter um objeto, a nossa peneira, né? Que tenha furos que permitam a passagem dos objetos menores e não permita a passagem dos objetos maiores. Então, o furo dessa peneira, por onde vai passar esse grão, ele tem que ser intermediário. Não pode ser grande, de forma que deixe todos os grãos passarem, feijão e arroz, nem pode ser pequeno, de forma que ninguém passe. Tem que ser sempre intermediário. Quem trabalha na construção, na alvenaria, pedreiros, ajudantes, sabem que existem diversos tipos de peneira usado na construção. Todos eles associados ao tamanho dessa perfuração. Se eu quero peneirar uma areia mais fina, eu preciso usar uma peneira cujos furos sejam menores. Se eu quero peneirar uma areia mais grossa, aí eu já vou fazer o contrário, já vou procurar uma peneira com perfurações maiores. Então, na tamização, de maneira geral, e não só na construção civil, o tamanho desses furos, desses orifícios, são extremamente relevantes para a eficiência do processo, tá? Nem pode escolher menor do que todos, nem maior do que todos, senão a separação não acontece. Com uma peneira, então, é muito mais fácil de você realizar o processo do que fazendo a catação grão a grão de forma manual, certo? A gente tem ainda a levigação, né? Nos processos mais primitivos de exploração de ouro, sobretudo, esse método era muito utilizado. Então, no que é que ele consiste? Eu tenho lá um leito de um rio ou de um lago, onde está presente o ouro misturado à areia, não em pepitas, né? Como eram há séculos atrás, o ouro era muito mais abundante.
esse ouro já foi removido. Agora o que a gente tem são pequenos grãos de ouro que precisam ser separados dessa areia, desse solo. E isso é um processo difícil, se for depender da catação, porque os grãos são pequenos, a gente não vai enxergar com muita facilidade. Então a levigação, ela se baseia nas densidades. Enquanto que um grão de areia costuma ter uma densidade ali ao redor de 2, 3, 4 gramas por centímetro cúbico, o ouro tem uma densidade muito maior, já próximo ali dos 20 gramas por centímetro cúbico. E isso confere a ele propriedades um pouco diferentes da areia. Por exemplo, se eu pegar um copo com água e jogar areia e o ouro ele desce, ele vai em direção ao fundo do copo com muito mais agilidade do que a areia. Então é essa diferença que aí a pessoa que está minerando o ouro utiliza para separá-lo, ou utilizava de forma primitiva. Hoje a gente tem técnicas muito mais avançadas, muito mais sofisticadas, inclusive usando máquinas que operam totalmente com inteligência artificial, tá? Mas no processo da levigação, qual é a sua base? Eu jogo uma corrente de água e a corrente de água arrasta o sólido de baixa densidade para longe do meu objeto, que eu estou utilizando para separar o ouro. Esse jato de água não é forte o suficiente para arrastar o ouro. Não é porque ele é mais pesado, não é porque ele tem maior massa, é porque ele tem maior densidade, tá? Essa é a grandeza aqui que nos interessa. A gente vai aprender mais detalhes sobre ela, sobre a densidade em aulas futuras, tanto em física como em química. Mas a ideia é essa. Quando eu tenho sólidos com grande diferença de densidade, ao invés de peneirá-los ou ao invés de catá-los, eu posso utilizar uma corrente de água. A água arrasta, leva embora o sólido de densidade mais baixa e deixa aqui comigo o de densidade mais elevada. Pegou aí? A gente vai ver agora um processo bem semelhante, que certamente você já deve ter visto, ou na sua casa, ou numa vizinhança, ou pelo menos na televisão, que é o processo de ventilação, tá? Então, se eu quero, por exemplo, eu tenho uma plantação de café e eu quero separar os grãos de café das suas folhas, das cascas, o que eu vou fazer? Eu posso fazer isso de maneira manual, catando. E você já sabe que numa fazenda isso vai demorar muito tempo, demandar muitos funcionários, fazer o preço do café ficar muito caro para conseguir pagar todos esses funcionários. Então não é um método eficiente. Então a lógica aí é utilizar a corrente de ar. O que se faz então? Se pega um recipiente onde vai segurar esses materiais sólidos e vai se arremessar, né? Ou simplesmente jatear uma corrente de ar, um ventilador que seja, né? E ao fazer isso, os objetos que tiverem, os sólidos que tiverem densidade muito reduzida serão arrastados pelo ar. Os que tiverem densidade maior não serão arrastados. Então você fez um processo igualzinho ao da levigação, mas ao invés de usar uma corrente de água, você usa uma corrente de ar. Talvez você esteja se perguntando, Aquiles, eu lembro que você acabou de dizer que a gente certamente já viu isso em casa. Ninguém peneira café, ninguém faz ventilação em café em casa. A gente já compra o pó de café, torrado, moído lá, pronto para utilização. Pois é, mas você já deve ter visto alguém que cria pássaros, especificamente passarinhos, e os alimenta com alpiste, fazer o seguinte processo todos os dias de manhã. Pegar o recipiente onde está o seu alpiste e soprar. Ao soprar, a corrente de ar produzida pelo criador ali acaba arrastando toda a casca do alpiste, que isso não interessa para o passarinho, o que interessa são as sementes. Então, somente o alpiste que estiver intacto, que não tiver sido comido ainda, é que vai permanecer naquele recipiente. Então, o que se faz? Se agita para jogar para a parte de cima lá do reservatório o alpiste que já foi consumido, onde tem só a casca, e em seguida se sopra. Essa casca é levada embora pelo ar. A semente, que ainda vai ser consumida e está dentro da casca não aberta, vai continuar lá presente. O que é que eu faço? Sacudo novamente e sopro. E assim eu vou fazendo. Então eu uso a corrente de ar para separar dois componentes sólidos. É igualzinho à levigação. Duas diferenças básicas. Na levigação, a gente usa água.
Na ventilação, a gente usa ar. Segunda diferença, na levigação, normalmente eu tenho dois objetos de alta densidade. Uma densidade razoavelmente alta e a outra estupidamente alta, que é o caso do ouro. Porque se forem objetos de densidade baixa, a água leva tudo. No caso desse exemplo aqui, da ventilação, a gente já tem uma situação contrária. Um dos objetos tem que ter uma densidade muito baixa, para que a corrente de ar seja capaz de arrastá-lo para longe. Tá, pegou aí a diferença? Então, temos essa pequena diferença aí, essas duas pequenas diferenças. A gente tem ainda a flotação ou a sedimentação fracionada, né? Imagine que eu tenho dois sólidos e não dá para separar nem por catação, porque são muito pequenos. É o caso aí, por exemplo, sei lá, de enxofre e areia, por exemplo, né? Grãos deles são muito pequenos. Catar é inviável. Peneirar também não, porque os grãos muitas vezes têm o mesmo tamanho. A levigação e ventilação também não, porque as densidades são relativamente semelhantes. Então, o que é que a gente faz? A gente adiciona um líquido que consiga separar os dois componentes, que não dissolva nenhum dos dois e consiga separá-los. Porque apesar das densidades serem próximas, elas não são exatamente iguais. Então, isso obriga a uma parte do sólido, né, ou um dos sólidos ir para cima, flutuar, por isso o termo flotação fracionada, apenas uma parte flutua, ou eu posso também chamar de sedimentação fracionada, porque à medida que um sobe, que um flutua, o outro afunda, o outro sedimenta. Tudo depende do ponto de vista, mas os dois nomes são adequados, flotação ou sedimentação fracionada. Se você observar, todos os exemplos que a gente está vendo até agora são para a separação de sólidos. Esse que a gente vai ver agora, a separação magnética, é um outro exemplo. Possivelmente, a maioria dos casos em que eu posso empregar a separação magnética, um dos exemplos que a gente utilizou já anteriormente, que nós já vimos, também serve para esses casos, mas não de forma tão eficiente. O nosso objetivo na química nem sempre é apenas separar, mas é também separar de forma rápida, de forma eficiente, com baixo custo, tá? Então, muitas vezes, uma peneiração é suficiente para separar algo que nós vamos usar a separação magnética, mas demoraria muito tempo. Então, a separação magnética ela consiste no quê? Alguns materiais, alguns sólidos, eles apresentam propriedades magnéticas. Isto é, eles são atraídos por ímãs. Então, se eu coloco um ímã próximo, ele vai lá e é atraído. Você já deve ter visto isso, né? Um material feito de ferro, aço para ser mais exato, né? A gente chama de ferro, mas é aço. É uma mistura onde ferro é o principal componente. Eu aproximo o ímã e o ímã atrai. Se você pegar esse mesmo ímã e colocar em contato com o alumínio, você não detecta essa atração. Fica aí a dica, tá? Quer saber se a sua bicicleta, os componentes são de alumínio? Pega um ímã. Se o ímã normal, o ímã comum, se atrair da sua bicicleta, do guidão, do selim, do quadro, é sinal de que ele é feito de aço. Se não houver atração, provavelmente ele é feito de alumínio. Pode ser outra liga, outro material? Pode. Mas, via de regra, os dois materiais mais usados no Brasil são aço e alumínio. Então, o ímã vai ser atraído apenas pelo aço, nesses dois casos. Então, imagine que eu tenho aí pó desse aço, ou pó de ferro, como a gente costuma chamar, misturado na areia. Catar é inviável, peneirar também não. Então, se eu aproximo o ímã, o que vai acontecer? Exatamente o que você está visualizando aí na foto. Se você observar bem aí na imagem, você vai perceber que ao aproximar o ímã aqui, ó, toda a limalha de aço vai na direção do ímã, se separando dessa outra fase aqui, sólido. Então você faz um processo de maneira muito mais rápida e eficiente. Tranquilo? Então, por hoje a gente fica por aqui. Mais pra frente a gente dá sequência a tudo isso e até a próxima. Tchau, tchau!